Fala galerinha, beleza? Como vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo com saúde? Esperando o momento para retornar às aulas aí. Se Deus quiser, vai ser em breve, gente. Ninguém aguenta mais, na verdade. Pessoal, a respeito das atividades, se vocês tiverem alguma dúvida, me chamem, por favor. Já tiver terminado, envie para mim, tá bom? Para correção e para que eu possa armazenar aqui e comprovar que vocês, assim como eu, estão trabalhando também e aprendendo, né, gente? Que é o mais importante. Pessoal, como eu falei semana passada, se alguém estiver precisando conversar, precisando de alguma orientação, mesmo que não tenha nada a ver com o conteúdo, com a matéria, pessoal, não tem problema nenhum, pode mandar uma mensagem, se preciso pode até ligar, mandar e-mail, tá bom? A gente está aqui para ajudar, beleza? Pessoal, vamos falar nessa semana sobre um esporte que para muita gente é novo, né? Mas é um esporte tão antigo quanto o futebol. No Brasil não é tão popular quanto o seu irmão mais velho, que é o próprio futebol, mas é muito conhecido, bastante praticado na Europa e em outros continentes, na Oceania, na África, por exemplo. Estou falando do rugby. Você conhece esse esporte? O rugby é um esporte que é praticado predominantemente com a mão, né? Existem alguns movimentos, né? Algumas jogadas que se utiliza o pé, utiliza o chute, porém a maior parte do tempo, a maior parte do jogo é feito com as mãos, né? O rugby diz uma história que ele surgiu a partir do futebol, né? Ele foi criado na Grã-Bretanha, né? Por diz a história que estava acontecendo um jogo de futebol e alguém pegou essa bola e saiu correndo, né, com a bola na mão. Então tiveram a ideia de fazer um jogo de futebol que utilizasse as mãos. Então foi criado o rugby. Existem várias modalidades do rugby. As mais conhecidas são o de 15 jogadores, né? São 15 jogadores para cada lado. Quando é assim, são 2 tempos de 40. E existe o rugby 7, né? Essa modalidade é uma modalidade olímpica, né? Esteve presente nos últimos Jogos Olímpicos que aconteceram no Rio de Janeiro em 2016. Por que 7? Porque são 2 times de 7 jogadores e cada tempo tem 7 minutos de duração, né? No Brasil existem mais ou menos aí 300 times, né, de rugby, né? A nossa seleção brasileira ela ocupa hoje a masculina a 27ª posição no ranking mundial. Já a seleção feminina é reconhecida como a melhor da América Latina. Ela ocupa a 10ª posição no ranking mundial. O rugby, desde 1987, ele realiza o terceiro maior evento esportivo no mundo, né? O primeiro é a Copa do Mundo de Futebol, né? O terceiro é o rugby. O segundo, preciso fazer uma pesquisa, mas é bem provável que seja o Super Bowl, né, nos Estados Unidos. O campeonato a final da Liga de Futebol Americano. Muito bem. O que existe assim de tão importante no rugby que chama a atenção e é um dos motivos que eu trouxe ele para nossas aulas são os valores que é ensinado no rugby, né? O rugby ele é muito conhecido em vários países: Argentina, França, na Austrália, na África do Sul. Existem muitas histórias que envolvem o rugby, né, porque ele pode trazer muito ensinamento.
um dos princípios dos jogadores de rugby profissionais é ensinar o rugby para crianças e adolescentes, né? É uma forma de dar uma oportunidade, né, para a pessoa, porque mais tarde pode se tornar ali um profissional ou um trabalhador comum, mas o interesse principal é que essa pessoa não tem uma tendência a uma vida ruim, né? A uma vida marginalizada. Pelo contrário, eles entendem que o esporte pode mudar a vida dessas pessoas, e especificamente o rugby, né? O rugby, existe uma cartilha do rugby, um livro de regras, onde ali fala sobre solidariedade, fala sobre companheirismo, né? E é o que eles preservam muito nesse jogo. Para se ter uma ideia, quando se tem uma partida de rugby, tradicionalmente o time da casa oferece uma espécie de uma confraternização, uma recepção, uma espécie de um banquete para os jogadores visitantes, tá? Porque eles entendem o quê? O momento da partida acaba ali, se joga, né? Quem jogou melhor vence, né? Mas depois daquilo ali, eles estão lidando com pessoas, com seres humanos, né? Com pessoas iguais a eles, né? Então é um momento ali de um compartilhar com o outro. Existe uma história a respeito do rugby, que é uma história verídica. A África do Sul vivia um sistema chamado apartheid. Lembrem-se desse nome, apartheid. O que era? A África do Sul é um país, fica no continente africano. Lá existia algo que a gente está sofrendo muito nos dias atuais, ouvindo falar muito, está assim no mundo inteiro, está sendo muito comentado, né? E a gente tem visto várias situações de pessoas que têm sofrido com isso, que é a questão do racismo. E na África do Sul existia um presidente negro chamado Nelson Mandela. A África do Sul é um país onde existe boa parte da população que é negra e boa parte da população que é branca, né? E o rugby é muito praticado lá. Só que quem jogava eram os brancos, né? E os negros não gostavam desse tipo de esporte porque é um esporte europeu. Quem colonizou a África foram os europeus, né? E escravizaram os africanos, né? E tiravam os africanos da sua terra e levavam para outros países para serem escravos lá. E por isso o rugby não era praticado pelos negros. Aí o que aconteceu? Para unificar o país e para quebrar a ideia do apartheid, que é a ideia de que brancos não devem se misturar com negros, era como se fosse dois países em um só. No texto está falando um pouco sobre isso. Houve um jogo de rugby entre Nova Zelândia e a África do Sul. Era a final de um campeonato, né? Os brancos iriam jogar, né? A população branca da África iria jogar, né? E o Nelson Mandela, um presidente negro, convocou a população negra para assistir o jogo, para torcer para os brancos, né? Que também eram seus conterrâneos, eram pessoas que nasceram em seus países, para ver eles disputarem uma partida de um esporte que eles não gostavam, né? E a história diz que eles compareceram, eles prestigiaram e a África acabou sendo campeã, né? O que significa isso? Que além da questão da solidariedade, né, do companheirismo e de tudo que o rugby pôde ensinar, ele ainda pôde ser uma chave, né, na luta contra o racismo. É interessante isso, faz parte da história do rugby. Bom, vamos falar especificamente sobre o jogo agora, né? O objetivo do rugby é um esporte de invasão, né? Então o objetivo dele é marcar ponto na equipe adversária, né, levando essa bola, né, que
ter um formato de uma oval, né? Levar essa bola até o campo adversário e atravessar a linha que é chamada de try, né? Quando se marca um ponto, se chama try, né? Existem outras formas de ponto também, né? Que a gente pode comentar mais adiante, chutando a bola, existe o drop goal, né? Enfim. Mas assim, o ponto básico é o try, né? Quando o jogador pega essa bola e invade, atravessa a linha do try, a linha do ponto, né? Da equipe adversária. Esse é o objetivo do jogo. A bola só pode... uma das regras principais do jogo, que é a forma de se jogar. O jogador que está com a bola, né, o passe ele só pode ser feito para o lado, no caso, na linha da bola, né, para o lado ou para trás. O passe não pode ser feito para frente com as mãos, né? A única forma de passar a bola para frente é o jogador está com a bola, ele quica a bola, chuta para cima e quem está atrás dele pode pegar a bola. Tá? É a única forma. No demais, somente passando para o lado ou para trás. O campo do rugby ele é formato retangular, pode ser um campo de futebol, daqueles que a gente conhece, né? Um campo de futebol comum. E, bom, basicamente é isso, gente. Na próxima aula a gente comenta um pouco mais sobre esse esporte, né? O mais interessante do que o próprio esporte, do que as técnicas que ele ensina, é a história que envolve o jogo, né? E o que ele pode oferecer, né? A solidariedade, a disciplina, né? A oportunidade, assim como todos os esportes oferecem, de mudar a vida de pessoas, né? E essa história aí a respeito do apartheid, né? Que envolve a luta contra o preconceito racial, tá? Lembre-se disso, gente. Quando você ouvir falar de preconceito, de racismo, lembre-se da ligação que o rugby tem com essa luta, né? Lembre-se desse nome, apartheid, e lembre-se do nome desse homem, Nelson Mandela, um presidente negro africano, presidente da África do Sul, que lutou contra a segregação racial, né? A luta racial, a luta contra o preconceito racial. Eu deixo aqui algumas questões para vocês responderem a respeito do texto, e eu peço aqui para vocês fazerem algumas atividades práticas, né? Para a gente trabalhar um pouquinho do rugby. A gente vai fazer o jogo, a gente vai fazer uma atividade para a gente trabalhar o movimento do try, de marcar o ponto, né? Como que vai ser a atividade? 2 pessoas, né? Não sei quantas pessoas vão participar na sua casa, vocês podem fazer o seguinte: 2 pessoas, né? E uma linha imaginária não, pode traçar uma linha no chão. Essa linha vai ser a linha do try. Passou a linha, fez ponto, tá? Uma pessoa com a bola e a outra sem. A pessoa que está com a bola vai ficar um passo na frente da outra, tá bom? Só que eles têm que ficar um pouco distante, tá? Coisa aí de 5 passos uma da outra de distância, tá? E a linha do try mais na frente, o mais longe possível, tá? Quando alguém disser já, os dois saem correndo. Quem está com a bola tem que marcar o try. Quem está sem a bola tem que tocar na pessoa, né? Se tocar nela, acabou a rodada, tá bom? Depois muda de posição. Se a pessoa conseguir entrar na linha do try, fez o ponto, tá? Por que a pessoa com a bola tem que estar na frente? Porque o objetivo do jogo é marcar ponto, né? Então, para se fazer essa atividade, ele precisa ter uma certa vantagem. Vocês podem fazer um jogo de ataque contra a defesa. Vamos supor que aí na sua casa tenha 3 pessoas, 5 ou 7, tem um número ímpar de pessoas, tá? O ataque vai ter que ter uma pessoa a mais,
tá bom? Um ataque vai ter que ter uma vantagem. Vocês vão trabalhar essa bola, lembrando que o toque, o passe, né, no rugby é sempre para o lado ou para trás. Vocês vão ter que criar uma forma de entrar na defesa do adversário, né, passar a linha do try e colocar a bola no chão. Tá? O ponto só se configura assim, quando atravessa a linha e coloca a bola no chão, tá bom? Faça o jogo, pode fazer o jogo dos 10 passes antes de entrar, tá bom? 1, 2, 3, 4, quando der 10, vocês vão em direção à linha de ponto. A defesa vai ter por missão aí pegar a bola, tá bom? Mas não tira a bola da mão do adversário, né? Na hora que fizer o passe, você tenta receber essa bola aí, beleza? E por último, você vai escrever aí o que você aprendeu, né, com esses jogos, quais foram as suas maiores dificuldades, o que você entendeu, se você gostou, né, de tudo que envolve o rugby, da história e do jogo, enfim, tá bom? Na próxima semana a gente volta falando um pouco mais sobre rugby, beleza? Deus abençoe vocês, forte abraço.